Se você caiu aqui, provavelmente você quer aprender como emagrecer 8, 10 ou mais quilos sem precisar ficar contando calorias, carboidratos ou se matando de fazer exercícios. Talvez você também queira eliminar a gordura localizada, diminuir a flacidez e sentir-se mais satisfeito ou satisfeita em frente ao espelho. Se você está com a batata assando e precisa ter resultados rápidos e definitivos, você está no lugar certo. Aqui você vai entender todas as etapas passo a passo para destravar sua queima de gordura e emagrecer comendo à vontade, perdendo peso e diminuindo medidas até que você atinja seus objetivos através do método Low Carb Natural. Esse é um método onde você começa controlando o hormônio engordativo para destravar sua queima de gordura e não só foca em reduzir carboidratos de um jeito aleatório, mas foca em utilizar a low carb de forma otimizada para o mais importante, perder o máximo de gordura e medidas corporais da forma mais rápida possível, sem ficar maluco e passar o dia inteiro contando carboidratos ou calorias. O método Low Carb Natural foi especialmente feito para quem já tentou de tudo para emagrecer, às vezes até já perdeu alguns quilos no começo de uma nova dieta, como a low carb ou cetogênica, mas sempre cai no ciclo do começa e para, não consegue manter e por isso reganha todo o peso perdido, caindo no efeito sanfona. O método Low Carb Natural também é para quem precisa sair do efeito platô e não quer ficar anotando tudo que come o dia inteiro. Esse método é para quem precisa perder peso e entrar numa faixa saudável de IMC, para quem quer se sentir mais confiante, com mais autoestima, para quem não sabe por onde começar no emagrecimento e tem dúvidas de qual caminho seguir. E a Low Carb Natural funciona até para quem busca eliminar dores nas articulações causadas pelo sobrepeso, ou então para quem quer mais liberdade, longevidade e energia para cuidar e brincar dos filhos, netos e bisnetos de uma forma tranquila. E eu já vou te contar que uma das coisas que leva muitas pessoas a falharem logo de cara no emagrecimento é que não basta ficar contando carboidratos e limitar o seu consumo diário. Assim, você cai no famoso ciclo começa e para, volta a engordar e trava no efeito sanfona a vida inteira. Você precisa de um conjunto de ações e fatores que vão te fazer perder peso e implementar novos hábitos que sustentem seus resultados para o longo prazo. E hoje eu vou te contar como fazer isso e te provar, porque eu não só acho que dá, mas eu vejo todos os dias pessoas obtendo essas conquistas. Como é o caso da Renata, que eliminou 14 quilos com o método Low Carb Natural. Meu nome é Renata, tenho 38 anos e eu conheço o Pedro através do canal do YouTube, no Batata Assando. Eu já eliminei 14,5 kg, que eu entrei para a mentoria. Eu estava muito assustada, com medo por conta da pandemia. Depois da pandemia, eu já estava com 15 quilos a mais, quando a pandemia começou. E depois da pandemia, eu engordei mais 15. Então eu tava com 30 quilos a mais. Então eu não conseguia mais sentar direito, eu tava me sentindo desconfortável, tava tudo desconfortável. Fora que eu não me sentia bem comigo mesma, e eu tava naquela fase que eu não conseguia fazer sozinha. Eu já tinha tentado várias vezes, inclusive dieta cetogênica, eu achava que não funcionava. E aí eu aceitei que eu precisava de ajuda, porque eu não conseguia. Então eu entrei na mentoria dele. E foi muito gostoso, assim. Eu me mantive na fase de ataque, tô na fase de ataque até hoje, que é uma das fases do curso dele. Me sinto muito bem, comendo gostoso, então eu não sofro durante o final de semana também. Então, isso entrou na minha cabeça e no meu corpo de uma forma natural, pela primeira vez, porque antes eu achava que eu tinha que comer por um determinado tempo, 6 meses, e depois eu voltava pra minha vida. Só que já aconteceu, eu já emagreci 20 quilos e engordei 30. Então eu entendi, o que mudou pra mim é que eu entendi como eu tenho que comer. Eu como sobrecoxa assada com pele na hora do almoço, sabe? Tipo, é uma delícia. Parece que eu tô num churrasco o dia inteiro, assim. Eu gosto da minha alimentação. São essas coisas que mudaram pra mim. Eu realmente incorporei esse estilo de vida, porque eu aprendi como comer e é o jeito que eu encontrei para conseguir emagrecer e tem dado super certo. Então, Pedro, muito obrigada por ter me ajudado. Eu tava muito infeliz, muito triste comigo, tava péssima e você me ajudou demais. E também da Lígia, que eliminou 15 quilos aplicando esse mesmo método. Meu nome é Lígia. Estava com uns quilos a mais, sempre brigando com a balança, né? E aí entra na menopausa, as coisas vão ficando mais difíceis, as dores articulares, né? E eu precisava dar um jeito, porque eu já estava cansada de várias tentativas frustradas. E aí entrei em contato com o Pedro e eu falo que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. É um processo alimentar que me trouxe saúde, que me trouxe bem-estar e junto a eliminação de 15 quilos. Né? E de uma maneira muito saudável e fácil, porque eu costumava dizer para o Pedro assim, eu não tenho paciência esse negócio de ficar contando caloria, de ficar pesando alimentos, aí eu fico ansiosa e eu vou comer dobrado.
Então, quando começa na fase de ataque, logo de cara eu já perdi 2,5 kg e eu me vi desinchando, eu me vi num processo de detoxificação do meu organismo, o intestino funcionando melhor, a pele ficando melhor, né? Eu me sentindo mais disposta, as dores articulares desaparecendo, já fazia caminhada, fazia esteira sem precisar da joelheira. E quando você tem que dar a escorregada, fazer uma escorregada consciente, sabendo que é aquilo que você quer, né? Então vai fundo, aproveita e depois retoma o seu foco, porque às vezes a gente desanima também, dá uma escorregada e desanima. Aí a importância do grupo, a importância do Pedro ali pegando, socorrendo a gente, fala, não, escorregou, faz parte, agora toca o bonde, começa certinho de novo. E eu só tenho gratidão pelos ensinamentos do Pedro, ao grupo também, nas nossas trocas, né? Nos nossos encontros. E não para por aí. Tem a Tânia, por exemplo, com mais de 30 quilos eliminados, a Elisângela, com quase 20 quilos eliminados, a Gisele, que ainda está no processo, mas também já deixou para trás 20 quilos em só 3 meses, e o Juliano, que eliminou 18 quilos de forma definitiva. Como minha ideia aqui é te mostrar aqui a solução, mas eu não quero deixar essa aula muito longa, eu vou deixar mais casos motivadores para você aqui embaixo nessa página, em respeito ao seu tempo. Porque se eu fosse mostrar e ler cada um dos casos de pessoas que emagreceram aplicando o que você vai aprender hoje, esse vídeo aqui teria tranquilamente 3 horas ou mais de duração. Meu nome é Adelina, perdi 14 quilos. Andréia Mendonça aqui. Em 12 dias eu já perdi 3,3 kg, é um fato. Eu sou Laura, emagreci 13 quilos. Com 49 anos as coisas são um pouco mais lentas, mas funcionam. Foram 10 quilos. Eu entrei lá com 77,4 kg e saí de lá com 70, né? Bem menos, bem 7 kg menos. Mas agora que você já sabe que esse vídeo é para você, eu vou contar um pouco sobre mim e sobre como eu cheguei ao método Low Carb Natural. Hoje eu estou finalizando a graduação em nutrição. Pessoalmente, já eliminei 18 quilos com o que eu vou te ensinar nessa aula, mas nem sempre foi assim. Eu era aquela típica criança gordinha, sabe? Nada de demais, mas gordinha, acima do peso. Pra você ter uma ideia, me mandaram emagrecer com 7 anos, devido a um exame alterado que eu tive na época. E nesse momento eu também recebi prescrição de estatina, um remédio para o colesterol. Olha a minha foto aqui na época, né? Então, meus pais começaram a me levar em vários nutricionistas e eu sempre ouvia mais do mesmo, né? Aquelas estratégias que não traziam muitos resultados me faziam me esforçar muito e por isso eu sempre acabava largando. Eu briguei com a balança mais ou menos, né, dos 7 aos 18 anos, nesse ciclo do engorda e emagrece. Foi nesse momento que eu entrei na faculdade de contabilidade, a FEA USP, aqui em São Paulo, e decidi que precisava mudar. Eu, apesar de estar cursando algo nada a ver, né, com o que eu trabalho hoje, nesse momento eu conheci a Low Carb e perdi 3 quilos logo nos primeiros meses. Nesse momento eu fiquei encantado, me achando, e criei o canal Batata Assando no YouTube. Na época eu já não estava gostando muito da faculdade e decidi criar esse canal como uma possível alternativa aí o que eu ia fazer na minha vida. Então, eu estava me achando empolgado com os resultados, mas logo em seguida eu travei no emagrecimento, mesmo seguindo o que todos os gurus diziam ser a melhor estratégia, né? Eu não comia mais de 20 gramas de carboidratos por dia, por exemplo, e mesmo assim eu não emagrecia. Claro que nesse momento eu desanimei, né? E ao longo desse processo eu larguei e retomei a dieta várias e várias vezes. Era sempre a mesma coisa. Eu começava bem, perdi alguns quilos, mas depois eu travava. E vendo meus vídeos mais antigos no canal, você percebe que ao longo dos anos eu aparecia mais ou menos acima do peso de acordo com a época. Aqui, por exemplo, mais gordinho, já aqui, por exemplo, um pouco mais magro. E eu cansei de sempre começar e não conseguir levar meus resultados adiante. De fato, eu queria emagrecer e emagrecer de vez. Então, foi nesse momento que eu me disponibilizei a beber de outras fontes. Eu tinha acabado de largar a faculdade de contabilidade lá na USP e tinha bastante tempo livre para me dedicar tanto a mim quanto ao meu canal no YouTube, que já começava a ter vários inscritos adeptos da alimentação low carb. Eu fui extremamente a fundo nas pesquisas científicas, passei horas lendo e testando em mim as novas informações que eu obtinha nesses estudos, e muitas vezes esses estudos nem em português estavam, né? Eles nem existiam na língua portuguesa. Foi assim que eu saí dessa bolha do mundo low carb e fui conhecendo informações que não eram passadas nas páginas, blogs e fóruns que eu conhecia na época. Foi assim que eu descobri diversos erros na forma como a maioria das pessoas faz low carb. Por exemplo, presta atenção, muita gente come gordura saudável demais, como se jogar manteiga ou óleo de coco no café fosse fazer alguém emagrecer. Outro erro comum que eu cometi foi ignorar que proteínas e gorduras também precisam de atenção durante o processo de emagrecimento. Outro exemplo de bobagem que eu cometia era olhar todos os alimentos ricos em carboidratos como inimigos. Isso me fazia não saber comer direito fora de casa, naqueles eventos onde a gente tem menos opção para montar nossos pratos.
E bom, descobrindo essas besteiras, né, seguindo uma base low carb e aplicando os elementos que hoje fazem parte do método low carb natural, como por exemplo o uso do efeito térmico das proteínas e dos carboidratos ativos, eu consegui finalmente destravar meu emagrecimento e consegui eliminar mais 15, né, dos quilos que me faltavam. Eu tinha 18 para perder, já tinha perdido 3, ainda faltavam 15. O que me encantou foi a facilidade em emagrecer, ter resultados rápidos e comer tanta coisa gostosa. Era incrivelmente natural e eu precisava compartilhar isso. Para você ter uma ideia, minha mãe na época também perdeu cerca de 6 a 7 quilos por tabela, entre aspas, né? Sem querer, só por seguir a mesma alimentação que eu. Lá em casa a gente não queria ter que fazer 2 pratos diferentes, minha mãe seguia a minha dieta e aos 55 anos, fazendo diversas exceções, quando estava fora de casa, comendo com as amigas ou com a família, ela teve esses resultados que você está vendo na tela agora. Nessa época, era mais ou menos 2018, eu já tinha meu canal no YouTube e como eu comentei anteriormente, eu não estava fazendo faculdade, não estava fazendo nenhuma graduação. Por isso, eu achei que seria uma boa ideia começar a minha faculdade de nutrição, né? Foi nesse momento que eu decidi fazer o vestibular e me matricular no curso. Nesse momento, eu comecei também a montar diversos grupos de emagrecimento para as pessoas que acompanhavam meus vídeos do YouTube, né? Porque eu via muita gente passando pela mesma situação pela qual eu tinha passado. Me espantou como muita gente chegava com conhecimento distorcido sobre o low carb e isso fazia elas trabalharem no emagrecimento. O pior é que conforme eu ia corrigindo esses erros e mostrando o caminho certo, eu notava que novos erros apareciam. Era mais ou menos quando você tenta tampar um furo e outro furo aparece, sabe? Então, aconteceu exatamente isso. Por isso, eu precisei estruturar em fases um método que destravou meu emagrecimento e para isso eu me baseei na melhor ciência disponível. Foi aplicando todas essas fases passo a passo que essas pessoas que participavam dos meus grupos de emagrecimento começaram a ter resultados com facilidade e principalmente resultados definitivos. Nesse momento, eu vi como o método que depois eu batizei de método low carb natural era poderoso. Ele parte de uma base extremamente científica que traz os elementos que a gente aprende na faculdade, né, com os elementos práticos e os elementos dos estudos que eu estava procurando. Mas como eu precisava passar para algumas pessoas completamente leigas e que não tinham paciência para ficar contando calorias ou carboidratos, esse método também precisava ser didático, de fácil implementação e simples. E o mais legal é que o método low carb natural nasceu de uma forma completamente na contramão do que o meio fitness fica disputando por aí, né? Contar calorias ou carboidratos para emagrecer. No método low carb natural você emagrece sem contar nenhum dos dois. E mesmo assim funciona, e muito. E para pessoas que, assim como eu, tinham passado a vida inteira lutando contra a balança e comprovadamente emagreceram de vez com esse método, como você já viu. Por isso, agora, eu imagino que você esteja com curiosidade de saber como funciona o método low carb natural, né? Por isso, presta atenção, porque é essa lógica que eu vou te explicar nesse momento. E vou te mostrar como na mentoria Batata Assando, com o método low carb natural, você ativa mecanismos naturais do seu organismo que te fazem regular as quantidades de comida que você quer comer de uma forma natural. E dessa forma você consegue emagrecer sem passar o dia todo anotando tudo que você come. Inicialmente, muita gente pode pensar que isso é impossível, mas é fácil emagrecer sem contar carboidratos ou calorias quando você coloca em prática uma coisa, o ciclo do ataque ao hormônio engordativo. Dentro do método low carb natural, esse é o nosso primeiro passo, e ele foi feito exatamente para quem não está nem com a batata assando, tá pior, tá com a batata fritando, sabe? Com muitos quilos para perder, sem saber por onde começar, completamente perdido, enfim, precisando ter os primeiros resultados de forma rápida. Porque é a partir do ataque ao hormônio engordativo que você vai conseguir eliminar os primeiros quilos de forma rápida e tirar a sua batata do óleo quente. Conforme esse e vários outros estudos já mostraram, uma hiperprodução de insulina após as refeições predispõe ao aumento de peso, da fome e diminuição da taxa metabólica basal. Traduzindo, se a gente tenta emagrecer sem controlar o hormônio engordativo, a gente não consegue. Porque conforme a gente mantém os nossos níveis de insulina altos, é basicamente como fazer o nosso corpo lutar contra o emagrecimento. Porque a insulina bloqueia o uso de gordura como fonte de energia, mesmo que você coma poucas calorias. O resultado? Bom, você desacelera seu metabolismo, sente falta de energia e, principalmente, compulsão por doces, pães, massas e afins. Já na fase do ataque ao hormônio engordativo, nós fazemos essa logística reversa e com uma redução estratégica dos carboidratos, a gente regula naturalmente a produção de insulina a baixos níveis e colocamos o metabolismo para queimar gordura, obtendo uma liberação de energia constante. Por isso, aplicando o ataque ao hormônio engordativo, você deixa de ser a pessoa que come pouco e emagrece para ser a pessoa que emagrece comendo à vontade. Porém, não basta colocar seu corpo para queimar gordura como fonte de energia. É necessário queimar suas próprias reservas de gordura, não? Então, logo que sua batata para de fritar, a gente vai para a próxima etapa, onde a gente precisa aplicar o uso do vetor térmico das proteínas. Então, essa é a segunda etapa do método low carb natural, que consiste em usar o efeito térmico da digestão das proteínas como um acelerador metabólico. Por isso, o seu organismo não se acostuma com a dieta que você está fazendo e é nessa fase que você foge do efeito platô.
Tecnicamente falando, algo que muita gente não sabe é que as proteínas demandam 30% mais energia durante sua digestão. E por isso é importante olhar atentamente para elas se você precisa fugir do efeito platô. É aqui onde muitas pessoas erram durante o emagrecimento e com o método low carb natural, esse erro é evitado naturalmente. E entendendo as etapas do método, pode ser que você esteja pensando que tudo isso é legal, mas como conseguir manter o foco por longo prazo, sem restrições, tendo uma vida social em dia e comendo seus alimentos favoritos? Bom, é na batata low carb que isso acontece. Como assim? Você saiu da batata fritando, regulou o hormônio engordativo, em seguida usou o vetor térmico das proteínas e agora, com o metabolismo tolerante, vai ser possível que você, por exemplo, aplique a regra 80-20 ao quadrado para incluir de tudo, literalmente, na sua dieta, sem retomar o peso perdido. Nessa regra, você aprende como fazer exceções de forma controlada e inteligente na sua rotina. Também é com o metabolismo tolerante que você vai poder montar os pratos cheios de saciedade, seja na sua casa, em restaurantes ou eventos, para manter o seu corpo queimando gordura, independente de você escolher comer mais ou menos carboidratos. Porque com o metabolismo tolerante, o nosso corpo aprende a queimar tanto carboidratos como gorduras como fonte de energia. Sendo assim, é possível seguir emagrecendo naturalmente e de vez até que você atinja os seus objetivos. Você nota como, diferente da dieta low carb ou cetogênica tradicional, seguindo o método low carb natural, você não fica preso a uma lista de alimentos permitidos ou proibidos. E nem fica calculando de um jeito extremamente entediante tudo o que você come, sejam carboidratos, proteínas ou calorias. Com o método low carb natural, você aprende a utilizar os carboidratos ativos para fazer pratos cheios de saciedade. E assim você foge do ciclo do comece e para, causado pela dificuldade de manter tantas restrições a longo prazo. Diferente também das outras formas de tentar emagrecer, com o método low carb natural você não tem quedas bruscas de energia e tem a fome controlada, uma vez que sua fonte de energia são suas próprias reservas de gordura e você faz pratos sem contar quantidades, focando apenas na qualidade dos alimentos e comendo à vontade, literalmente à vontade, até você ficar realmente saciado. E principalmente, seguindo o método low carb natural, você não tem uma queda, você não tem uma desaceleração do seu metabolismo, como acontece em outras dietas. Exatamente porque você aplica estratégias progressivas e graduais de acordo com o momento do emagrecimento onde você se encontra. Por exemplo, se você está começando, o mais importante é regular a produção de insulina de forma natural. E nesse momento, você vai precisar entender como escolher os alimentos certos para isso e como fazer os cardápios e suas refeições de acordo com esses objetivos. Agora, se você já perdeu os primeiros quilos, você precisa, por exemplo, aplicar o vetor térmico das proteínas ou o jejum intermitente inteligente para evitar o platô da perda de peso. Ainda mais um exemplo, se você está no final de semana com os amigos na praia, vai ser interessante usar os pratos cheios de saciedade e a regra 80-20 ao quadrado se você for fazer exceções na sua rotina saudável para tomar aquele sorvete refrescante. Por isso, o método low carb não é só mais uma dieta para perder alguns quilinhos para uma festa e depois retomar todo o peso perdido. Esse é um método que te guia no emagrecimento definitivo e te mostra como manter-se no peso ideal com o mínimo possível de restrições. E na mentoria Batata Sando, você vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você fica mais forte e aumenta ainda mais a sua adesão ao método low carb natural. Porque não faltam comprovações de que pessoas conseguem emagrecer mais e melhor quando estão inseridas em um meio motivador e acolhedor. Olha, por exemplo, esse estudo aqui comprovando exatamente isso, né? Ele mostra que quem está em um grupo de apoio tende a ter até 5 vezes mais resultados no emagrecimento. Exatamente por isso, a mentoria Batata Sando não é mais um curso em vídeo chato, onde você tem que assistir centenas de aulas e fazer tudo sozinho. É claro que as aulas são importantes para você aprender, entender e implementar o método. Mas eu quis criar uma verdadeira comunidade de homens e mulheres de todas as idades dispostos a emagrecer e recuperar a saúde e a autoestima perante o espelho, ficando cada vez mais orgulhoso dos seus resultados e ouvindo elogios das pessoas que não te veem há um tempo, né? Eu garanto que a sensação de ouvir, nossa, como você emagreceu, é uma das melhores possíveis. E foi assim que surgiu a mentoria Batata Sando, onde você aplica do meu lado o método low carb natural, para assim você vir fazer parte desse grupo de pessoas que todos os dias está emagrecendo e voltando a ser feliz com o próprio corpo, se sentindo mais confiante nos seus relacionamentos, regulando o sono e dormindo melhor, controlando a ansiedade, tendo mais energia e concentração para trabalhar, estudar e fazer as tarefas de casa. E eu quero realmente que meus mentorados mudem de vida e tenham resultados e transformações como essas, né? Por isso, esse, como eu falei, não é só mais um cursinho ou programa de emagrecimento. Na mentoria Batata Sando eu vou estar 7 dias por semana, o tempo inteiro do seu lado, tirando suas dúvidas, compartilhando receitas, dando exemplos de cardápios, analisando seus pratos e eu te orientando por cada uma dessas fases. Tudo tete a tete, conversando exatamente com essa proximidade que eu estou falando com você agora, sem funcionários distanciando a nossa comunicação e nem nada assim. Ou seja, é tudo para que você consiga mudar de hábitos e ver resultados no espelho já nos primeiros dias de programa e nos primeiros dias de aplicação do método low carb natural.
E olha, eu vou mostrar para você algumas das capturas de tela do meu celular agora, onde eu mostro isso. Tem esse print da Aletheia, onde ela conta o poder positivo que o grupo teve sobre suas escolhas. Ou então esse print da Cibele, que só tem forças de vontade no momento de dificuldade devido ao nosso grupo focado. E é exatamente por isso que a mentoria Batata Sando proporciona mais resultados do que quando você tenta fazer low carb ou cetogênica ou qualquer outra dieta por aí sozinho. Porque, em primeiro lugar, com a low carb natural você come com liberdade, sem ficar marcando de forma neurótica cada grama de carboidrato que você come. Com o low carb natural, você também nunca está sozinho e tem um grupo de apoio, onde eu também vou estar lá dentro dele, te ajudando a passar pelas maiores dificuldades, principalmente aquelas que aparecem no começo. Dessa forma, tendo companhia, utilizando um método comprovado, tendo um suporte rápido e personalizado, você vai ter muito mais, não só motivação, incentivo e um caminho certo para trilhar e emagrecer. Então, se você está pronto, eu quero te ajudar dentro da mentoria Batata Sando. E já te aviso que você não precisa de nada além de um celular para entrar nela, tá certo? Por quê? Porque chega de reduzir os carboidratos aleatoriamente e não ver resultados na balança, né? Chega de repente, contar calorias ou mesmo carboidratos no seu celular, mas não conseguir levar isso por 2 ou 3 semanas. Chega de perder peso na primeira semana e depois cair no efeito platô. Na mentoria Batata Sando, você vai ter toda a segurança e todo o passo a passo que você precisa seguir para controlar o hormônio engordativo e perder mais de 8, 10, 12 quilos comendo à vontade de forma natural. Então, vamos lá. A mentoria Batata Sando é dividida em 3 vias, né? A primeira é o nosso grupo de apoio e suporte no WhatsApp, onde eu participo e a gente fica lado a lado por 6 semanas. A segunda são as aulas gravadas e divididas por fases que você encontra lá na área de alunos. Essas aulas têm acesso de 1 ano e você pode assistir quantas vezes você quiser, baixar os materiais, cardápios, receitas, sempre que você precisar. Já a terceira via são os materiais resumo e complementares, com receitas, modelo de cardápio e anotações para você acompanhar o programa, mesmo que a sua vida seja corrida e você não tenha muito tempo de assistir as aulas ou acompanhar o grupo, tá certo? Por isso, assim que você se inscreve, você já é adicionado a esse nosso grupo de suporte no WhatsApp e recebe todo o conteúdo para começar. Isso é muito importante, porque para você dar um basta nessa sua situação atual, você precisa começar o quanto antes no seu emagrecimento. E é isso que você vai ter lá dentro. Se inscrevendo hoje, você já começa a regular o hormônio engordativo e talvez daqui 2, 3 dias já tenha perdido os primeiros quilos. Porque dentro do nosso grupo você não vai cair mais nessa autossabotagem de depois eu começo. Eu vou te ajudar a fazer acontecer agora. Já a estrutura gradual da mentoria Batata Sando funciona em 3 fases, né? As 3 fases do método low carb natural. Quando a sua batata está fritando logo no começo, você começa com o ataque ao hormônio engordativo. Depois que sua batata parou de fritar e tá, digamos que só assando, né? O nome como a gente batizou essa segunda fase, você vai aplicar o vetor térmico das proteínas. Já ao final, com a sua batata low carb, você tem a fase do metabolismo tolerante, onde você vai aprender a montar pratos cheios de saciedade dentro e fora de casa para manter o seu peso perdido. Sendo que em cada uma das fases do método você vai ter acesso às orientações diretas sobre como fazer a sua mudança alimentar de forma gradual acontecer, mas já com resultados rápidos. Por isso, chega de jogar seus esforços no lixo com dietas que não dão certo e com restrições aleatórias. Com o meu apoio pessoal e um plano baseado em ciência, você vai ter toda a segurança que precisa para emagrecer de vez. Lembrando que você, dentro da mentoria Batata Sando, poderá tirar todas as suas dúvidas comigo diretamente no seu WhatsApp. Sinceramente, eu não conheço ninguém que forneça um suporte tão de perto como esse que você vai encontrar lá dentro. Sendo que, além do grupo, nós temos reuniões de mentoria a cada 15 dias no Zoom, onde você vai ter a oportunidade de expor suas dificuldades e receber ajustes personalizados nessa nossa reunião. Essas mentorias também são muito motivadoras devido aos alunos compartilharem seus resultados. Dá uma olhada nesse trechinho aqui. Veio uma mudança na constituição corporal minha muito grande, né? Positivo. Então, hoje positiva. Né? Então, na filtragem renal também. Hoje eu continuo tomando muito líquido, eu tomo de 2,5 litros a 3, às vezes até mais. Né? E às vezes, assim, ó, uma das coisas que eu observo, por exemplo... Como eu sei que muita gente que me segue gosta também das minhas receitas, entrando hoje na mentoria Batata Sando, você recebe mais de 200 receitas low carb, incluindo favoritos dos meus clientes, né? Os doces low carb para comer à vontade. Isso mesmo, são doces proteicos que se encaixam em todas as fases do método low carb natural. Além disso, você também recebe um presente, que é meu livro Dominando a Dieta Low Carb, entregue diretamente na sua casa sem custos. Ele é vendido à parte por R$ 97,00, mas na mentoria sai de graça. Além do livro, você recebe também planilhas de acompanhamento dos seus resultados, um resumo executivo de cada uma das fases, modelos de listas de compras e cardápios prontos para você bater o olho, colocar em prática e emagrecer. Então, você não vai mais ter que ficar pesquisando, perdendo tempo, dinheiro e tentando centenas de estratégias para descobrir se elas funcionam ou não.
Com a mentoria Batata Sando, você não só vai ter resultados, como vai ter resultados definitivos. Se você não der esse passo agora, você vai continuar descontente com seus resultados e sua transformação, que poderia ser iniciada agora, vai ser adiada mais uma vez. E acredite, todo mundo que perdeu 5 ou 50 quilos precisou começar um dia. E quanto antes você começar, antes irá sentir na pele os benefícios de um organismo saudável. E eu já te digo, o melhor dia para começar foi ontem, mas o segundo melhor é agora. Eu sei que todos os dias a mídia tenta te convencer que é errado querer emagrecer para ter mais autoestima e que é normal chegar aos 60, 70 anos tomando infinitos remédios. Mas essa não é a realidade. Todos os dias, dezenas de pessoas emagrecem e reconquistam a autoestima. E a próxima pode ser você. Se você não investir e não acreditar, você não vai sair do lugar. E me fala, quanto tempo mais você vai esperar para se dar a chance de voltar a se sentir bem com o seu corpo? De olhar no espelho e dizer, eu consegui? Eu preparei tudo para você e agora é só você querer. Tudo por esse investimento que está aqui embaixo agora para você, parcelado em até 2 vezes. É um investimento na sua saúde e o retorno é muito rápido. Você coloca em prática e nos primeiros dias já começa a ver mudanças no corpo e no bem-estar. Você já pensou que só com o que você gasta todos os meses tentando emagrecer, com receitas aleatórias, suplementos, pílulas mágicas, ingredientes, já daria para você ter feito a mentoria Batata Sando? Já parou para pensar que sua satisfação em frente ao espelho e principalmente sua saúde valem muito mais do que as parcelas que você precisa investir para participar da mentoria Batata Sando? Então, se dê essa chance e aproveite essa oportunidade, porque trata-se de um programa que demanda grande parte da minha atenção e é simplesmente impossível que eu consiga manter para sempre essas condições. Eu não sei até quando vão continuar essas condições, elas podem acabar semana que vem, daqui 6 meses, daqui 1 ano, mas o fato é que em algum momento não vai mais ser possível manter esse valor devido às minhas limitações físicas, em fornecer um suporte de forma adequada. Então olha, se você quer emagrecer de vez, quer ter confiança com a sua estratégia, quer reprogramar o seu metabolismo para se manter magra para sempre, aperta o botão aqui embaixo agora e faz sua inscrição. E tem mais, você pode ficar conosco por até 7 dias, ver como funciona, e se por algum acaso achar que não é o seu momento de emagrecer, melhorar a autoestima, enfim, você pode cancelar a sua inscrição e pegar 100% do seu investimento de volta, sem nenhum problema, tá certo? Realmente não tem desculpa. Vem fazer parte desse grupo de pessoas determinadas a deixar as desculpas de lado e fazer acontecer. Vai ser um prazer te receber nessa turma de pessoas que supera dificuldades e descobre diariamente como é bom deixar o efeito sanfona de lado e perder peso com prazer. Toca no botão aqui embaixo e vem com a gente. Eu te vejo lá dentro do nosso grupo de suporte no WhatsApp. Essa é a sua chance de começar uma nova história. Clique e vem com a gente.